Olá, sou a Daniela Aparecida Maia Cleto, graduanda em Engenharia Civil, e o assunto no qual eu abordei para realizar o, o meu TCC artigo foi em cima de técnicas construtivas em alvenaria estrutural. Então, a alvenaria em si, ela acaba sendo um conjunto de materiais rígido, onde esse conjunto de materiais, eles são organizados através de blocos e tijolos, no qual esses blocos e tijolos, ou tijolos, eles são colados a partir de uma argamassa. Já a alvenaria estrutural, ela é um sistema construtivo em que a estrutura convencional ela acaba sendo substituída por um bloco, né? Ou por um bloco de maior resistência. Então, no caso de uma alvenaria estrutural, quem vai resistir aos esforços solicitantes são todos à base dos blocos, né? Então, acaba sendo a troca. Os blocos vão resistir os esforços estruturais, enquanto em uma estrutura convencional, quem acaba resistindo aos esforços são as vigas e são os pilares. A vantagem de se fazer o uso que não faz, né, o uso de... A vantagem de utilizar a alvenaria estrutural é devido ao fato que é um sistema construtivo que não utiliza pilares e vigas. Então, isso acaba abordando uma economia no seu sistema, né, uma economia na edificação toda, porque não faz o uso de formas e acaba reduzindo a quantidade de aço e também gera menos entulho no espaço da obra. Então, o problema de pesquisa ele foi abordado em cima da seguinte situação: a construção civil ela compõe uma área, né, em que está em constante crescimento e é por isso que é necessário que a mesma se reinvente e traga inovações que contribuam para si e para seus clientes. Então, deste modo, quais as técnicas, as padronizações utilizadas em uma obra de alvenaria estrutural? Assim como seus objetivos, eu tive, né, como objetivo geral, então, o presente trabalho, ele visa discorrer sobre as técnicas e padronizações empregadas nas construções civis, mais precisamente de alvenaria estrutural, de modo que foi realizado os objetivos específicos, que foi descrever os processos, a finalidade, as vantagens da alvenaria estrutural como parte da construção civil e também descrever e identificar os principais materiais utilizados nesse processo de construção. O desenvolvimento, ou seja, a metodologia abordada, ela foi em cima de uma revisão bibliográfica, então foi um estudo qualitativo e descritivo em relação, né, ao assunto técnicas construtivas em alvenaria estrutural e como referência, né, o artigo ele acabou tendo uma gama maior em relação a alguns autores, que foi o Roman, o Bastos, o Braga, Pimenta, Rogoski, Calil, e também teve outros autores também que acabaram fazendo com que a contribuição, né, contribuíram para o total de meu trabalho. Resultados e discussões. Então, a alvenaria estrutural, ela consiste basicamente em tijolos, blocos ou peças. Então, eles são dispostos uns sobre os outros, colados com argamassa e acaba formando um conjunto coeso e rígido, de modo a obter um elemento vertical, que é, no caso, a parede. E ele também, essa parede, né, acaba resistindo às solicitações das cargas. Quais são as vantagens de fazer o uso de um sistema estrutural? Então, a vantagem é ter uma mão de obra qualificada, limpeza no canteiro de obra, né, porque não faz o uso de formas, então acaba diminuindo em relação aos as sujeiras, né, os restos de objetos.
então tem um canteiro de obra mais limpo. Redução nas armaduras, formas e nos resíduos. O tempo de execução acaba sendo um processo mais rápido, mais ágil. E uma redução no número de profissionais no canteiro de obras. Assim como as desvantagens, não permite improvisações, então aquilo que já está descrito no projeto arquitetônico é o que tem que ser feito, não dá para fazer alterações, nem durante e muito menos após o final, né, da obra. Restringe a possibilidade de modificações. Os vãos livres, limitados e vãos e balanços não são indicados. Não permite paredes e conjunto muito esbeltos. Então tem que ser algo um pouco mais robustos. Estruturas, né? Perfis mais robustos. Um ponto também importante a ser lembrado é que na alvenaria de vedação também resulta na própria estrutura da edificação. Assim, a alvenaria precisa ter uma resistência perfeitamente controlada, com execução mais cuidadosa, de modo que sua estrutura garante a segurança do sistema. A alvenaria estrutural é recomendada para, no máximo, edifícios que contenham de 15 ou 16 pavimentos. Então, edifícios com pavimento superior, né, a esse 15, 16, esse limite deixa de ser economicamente viável, pois os blocos irão fazer o uso exagerado de grauteamento. Então, os blocos, eles podem ser maciços ou vazados, no quais de cerâmica ou de concreto. Então, os blocos, tanto de cerâmica quanto de concreto, eles acabam dando origem às paredes e são fundamentais pela definição da característica da alvenaria estrutural. Os blocos cerâmicos, eles são constituídos por argila e água. Então, a qualidade, né, desses blocos, eles acabam resultando no processo de uma boa argila. Então, nós temos aqui o item A, as paredes vazáveis, o item B, as paredes internas maciças, os blocos, né? O item C, blocos cerâmicos de paredes internas vazadas, e no caso aqui, o item D, o blocos cerâmicos que são perfurados. Os blocos de concreto, eles são produzidos por meio de processo de vibroprensagem, que pode ser curados ao ar livre ou em câmara úmida. No caso, os blocos de concreto, eles são realizados, enquanto os cerâmicos é por argila, o bloco de concreto, eles são realizados por meio de um cimento Portland, agregados graúdo e miúdo e água, né? Outros componentes também que podem ser adicionados, que adição de minerais, adição de pigmentos, aditivos, entre outros. O modo no qual esse bloco de concreto ele vai ser curado, ele define o tempo em que ele define o tempo para resistir o esforço, e se for curado ao ar livre, leva em torno de 1 mês para adquirir a resistência para o uso. E se for curado a vapor, ele acaba levando 3 dias para obter a resistência. Então, se precisar, tem os dois modos, né? Ou ar livre ou de modo realizado por uma câmara. As argamassas, ela na alvenaria possui a finalidade de unir blocos, como já havia citado anteriormente, de modo que distribua as tensões uniformemente entre eles e arruma as deformações causadas pela deformação causada pelos blocos. Então, nessa figura aqui, mostra-se, né, as armaduras, as argamassas e também o grauteamento. No caso, as armaduras, elas são elementos utilizados para fornecer uma maior estabilidade à estrutura e ajudar a resistências em pontos onde possuem uma maior concentração de tensão. Lembrando que faz-se o uso de
uma menor quantidade de armadura devido por ser um sistema construtivo. E o grauteamento, né, o grout, ele é um concreto autodensável com materiais de pequenas dimensões que irá preencher os vazios dos blocos onde podem ter barras de aço ou não. Lembrando que para colocar o grauteamento, o grout em um sistema construtivo, não pode ser utilizado pá, né? E sim tem que ser utilizado com outros materiais de modo que o próprio grout ele vá se alocando sozinho em relação à sua estrutura, né? Em relação aos blocos. Bom, como conclusão, observou-se que na alvenaria estrutural pode ser considerada como o melhor sistema construtivo no ponto de vista econômico, rápido, eficaz na construção, tornando-se um grande diferencial para aqueles que procuram esse sistema. Então, para garantir o máximo de suas vantagens, é necessário que os projetos estejam bem definidos e alinhados antes da execução. Lembrando que não pode haver nenhuma alteração, né, em relação ao seu sistema construtivo. Então, por fim, conclui-se que a realização dos resíduos sólidos oriundo da construção civil só traz benefícios, uma vez que pode alcançar a sustentabilidade e a economia, e além de proteger o ambiente, garantindo uma condição digna para o presente e geração futuras. As referências utilizadas são essas, assim como desse daqui também. Muito obrigada.